Outro dia me mandaram: "Ah, meu filho de 10 anos tem um índice de massa corporal de 45. Tem indicação de cirurgia bariátrica?" Eu ia te perguntar isso. Qual que é a idade mínima e se tem uma idade máxima para cirurgia bariátrica? Bom, vamos começar pela máxima, né? Não existe uma idade máxima, mas a partir de uma certa idade, a gente tem que analisar com mais critério, porque o risco cirúrgico ele poderá ser maior e os benefícios dessa cirurgia poderão ser menores também. Então, como marco de idade importante, a gente tem os 65 anos. Não significa que alguém com mais 65 anos não possa operar, só significa que a gente tem que avaliar com mais cuidado. A gente sabe que a partir dos 60 anos as pessoas começam, na verdade acontece antes, mas isso se pronuncia mais a partir dos 60 anos, essa velocidade de envelhecimento ela começa a ser mais pronunciada entre os indivíduos, né? Então, você pode chegar a pacientes com 65 anos que mais em condições do que outros, então ele tem que ser avaliado com mais critério. Então não existe uma idade limítrofe, nós já operamos pacientes de 73 e tem colegas que já operaram pacientes com mais idade do que isso. Em relação à idade mínima, isso assim muda de muito de país para país, né? Aqui no Brasil, a gente não pode operar pacientes com menos de 16 anos e mesmo assim entre 16 e 18 anos existem uma série de critérios mais rígidos de indicação cirúrgica, né? Antes dos 16 anos, não. Em alguns países que têm um perfil epidemiológico mais grave, inclusive, de obesidade, com índice de obesidade infantil grave muito alto, né? Alguns lugares têm experiência com cirurgia em crianças até, Uhum. mas não é o caso aqui no Brasil. Eu acho que isso é importante, né? A gente falou dos limites de idade, falamos das indicações da cirurgia bariátrica. Tem alguma contraindicação? Pessoas que não podem operar de jeito nenhum? As contraindicações, elas estão relacionadas a doenças graves e muito descompensadas. Então, você pega um indivíduo que tem uma doença cardíaca ou pulmonar, por exemplo, em que um procedimento anestésico ele eventualmente tenha um risco muito alto, né? Então, essa seria uma situação, mas são raras, se a gente for ver no nosso perfil de paciente, raramente a gente tem uma situação dessa. E pacientes que têm alguma doença psiquiátrica não controlada, Uhum. né? Então, paciente que tem um Tem quadro até psiquiátricas psicótico. que indicam cirurgia, né? Sim, exatamente. Isso também foi uma mudança de Sim. paradigma que ocorreu ao longo dos anos, né? Essa visão mudou muito, mas em linhas gerais, paciente que tem um transtorno bipolar descompensado, ele precisa compensar isso primeiro, ou uma psicose, ou um quadro de adição, isso a gente tem que tomar muito cuidado Uhum. com adição, né? Aí esses pacientes eles precisam estar muito bem controlados antes. Isso é um dos fatores que mostra o quanto é importante o acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia, né? Às vezes as pessoas desenvolvem compulsões ou alguns vícios depois da cirurgia, né? Isso tem que ser acompanhado, não é uma porcentagem alta, né? Muitas vezes eu escuto: "Ah, mas não tem sucesso a cirurgia bariátrica, que eu conheço alguém que ganhou peso de novo. Ah, eu conheço gente que teve problema com alcoolismo, tem problema com o jogo", é como se fosse algo que fosse acontecer com todo mundo, mas não, né, não é isso, mas a gente precisa ter o acompanhamento e geralmente isso acontece quando a pessoa perde o acompanhamento. No meu caso eu vejo muita deficiência nutricional, né, mas são casos assim, falar: "Ah, eu não tomei nada de vitamina, não fiz a suplementação, não fiz os exames", e aí a gente vê, né, casos realmente que são mais graves, mas porque a pessoa abandonou o tratamento. Então a pessoa tem que entender que não é fazer a cirurgia e simplesmente sumir do médico, ela tem que voltar, pelo menos em algum dos médicos, eu sempre falo isso, uma vez por ano, pelo menos, você tem que voltar e ver o que está acontecendo com você, né? Ninguém que tem pressão alta some do médico, ou quem tem diabetes, né? Mas a obesidade, principalmente quando a pessoa perde peso, ela acha que ela não precisa ir mais. A gente tem o controle, né? Mas não tem a cura em si, né? Então, eu acho que isso é muito importante.